O concelho de Mafra, inserido na região oeste da Extremadura portuguesa, tem na sua história forte pendor económico na agricultura. No entanto, outras atividades económicas foram desde a formação da vila de Mafra e da construção do convento, ganhando importância e conquistando o seu peso na economia local. De entre as mais relevantes, destacamos a olaria. Com maior concentração de olarias a oeste do concelho, esta atividade económica tem as suas raízes ancestrais na era paleolítica, como comprovam as escavações arqueológicas e os achados fortuitos que permitiram recolhas de material que, desde a cerâmica do período do Calcolítico e Idade do Cobre, meados do terceiro milénio a.C., nomeadamente na estação arqueológica do Penedo de Lexim, passando pela cerâmica do período romano, descoberta em Mafra e Santo Isidoro, provam que o fabrico de louça de barro tem sido constante em toda a zona de Mafra. A primeira referência feita à indústria da cerâmica na região é feita no fural dado por Dom Nicolau, bispo de Silves, aos moradores da vila de Mafara, em março de 1189, no qual se faz referência aos oleiros e forneiros de olas e telhas aí residentes. Neste século, ou seja, século XVIII, devido à construção do convento de Mafra, chegou a juntar 45 mil operários ocupados nas obras e a consequente necessidade de fornecer toda esta gente de pratos, tigelas, canjirões, canecas, potes e toda a série de objetos cerâmicos de utilização diária, grande foi a proliferação de olarias por toda a região. E assim, no final do século XVIII, haviam 113 oleiros a trabalhar nas aldeias dos arredores da vila de Mafra. Os barros vermelhos da região, utilizados desde sempre, são, no século XVIII, misturados a barros brancos da mina da Aveceira, para permitir a utilização de vidrados menos espessos. Desse período são as características peças de cerâmica ditas fradescas, utilizadas pelos franciscanos do convento, todas elas marcadas com a palavra Mafra. O grupo de olarias da Achada e do Sobreiro incluem um grupo de olarias que se estendem pela Saibreira, pelos Caeiros, Fonte Santa, Amendoeira, Barreiro, Casa Nova, Pucariça e Achada e Sobreiro, obviamente, além de mais algumas aqui não nomeadas, dedicando-se igualmente à produção de louça utilitária de barro vermelho, por vezes decorada com envelopes brancos, tradicionalmente vidrada em óxido de chumbo que aviva o vermelho do barro e dá um tom melado às decorações brancas. Como corantes eram utilizados os óxidos de ferro e o cobre, este último mais raramente. São comuns nestas olarias as vasilhas antropomórficas e zoomórficas e o fabrico de miniaturas ou brinquedos vulgarmente designados por bonecages. Fazia parte integrante das feiras e das romarias antigas, nomeadamente nas Mercês, na Água Alva, na Feira da Luz, São Pedro de Sintra, em Loures, a Senhora da Rocha, Feira da Malveira, a representação de olaria do Sobreiro de Mafra. Esta louça transmitia a estes locais notas de singular encanto pelo seu valor típico, pelo seu colorido e pela transmissão da sua expressão local. Por seu turno, era das olarias de mafrenses, do Sobreiro e da Achada, que saíam as famosas bilhas de canessas, as quais eram enchidas com água de canessas e vendidas pelas ruas de Lisboa, ou eram compradas pelos lisboetes para manter água fresca em casa. Terra de oleiros, presentemente esta indústria nas aldeias da Achada e do Sobreiro, à semelhança do que acontece noutros pontos do país, mantém ainda a produção oleira de cariz utilitário, fabrico de utensílios e louça, mas de forma industrializada na maioria das olarias feitas por máquinas de tornear, sendo distribuída e comercializada por todo o país e até no estrangeiro. A olaria figurativa, segundo alguns estudiosos conceituados, como Rosa Peixoto, como Luís Chaves, Guilherme Felgueiras, tem a sua gênese na década de 30 com a produção de garrafas figurativas, por oleiros como o tio António da Joana e os Calouras, cuja descendência, os Batalhas, ainda hoje o confirmam, pese embora haja apontamentos do seu fabrico em 1891, embora estes inconclusivos. É com o barrista mestre José Franco que a produção do figurado mafrense assume as suas características e dimensões atuais. A olaria decorativa ou figurativa é produzida e ganha um relevo significativo, não só pela sua cota parte de importância económica, mas também pela importância sociocultural, pela forma de representação no meio rural de outrora, dando-lhe, desta forma, vida e fazendo recriar as próprias tradições. Aproveitamos e visitamos alguns dos locais onde ainda hoje trabalham oleiros e onde é possível ainda hoje ver e apreciar
como a arte, a criatividade, a imaginação e que faz com que se fabriquem peças de barro que marcam e deixam marcas na nossa cultura tradicional. Obrigado ao Sr. Henrique, oleiro do Sobreiro, que mantém e faz prevalecer o que de típico e tradicional é a olaria da região de Mafra. Aprendiz com os seus antepassados e mestre para os seus seguidores, pretende deixar e demonstrar como rapidamente se consegue fazer de um pedaço de barro uma obra de arte. Permitiu-nos e deixou-nos ver e filmar algumas destas peças que faz. Transformar uma peça rapidamente, dar-lhe um cariz pessoal e transformá-la em algo que todos nós gostaríamos de levar para a nossa casa. Agradecemos também ao Nuno Batalha, oleiro da Achada, que nos permitiu fotografar e visitar as suas instalações, onde faz um fabrico executado conforme a herança que recebeu do seu pai, mas também com a sua própria gênese e a sua própria condição. Visitamos ainda algumas cerâmicas na cabeça alta, nomeadamente uma com cariz mais industrial, onde o fabrico passa principalmente por tornear os moldes de barro, mas de onde saem peças magníficas vendidas para todo o país. Passamos ainda pela cerâmica dos Caetanos, no Sobreiro, onde fomos recebidos simpaticamente e onde nos foi permitido também obter as imagens que complementam esta nossa reportagem. Por fim, fomos ver trabalhar o oleiro e artista que de um pedaço de barro vermelho faz surgir peças fantásticas. Já reconhecido pelo seu trabalho a nível nacional e até internacionalmente, fomos ver o José Luís, homem da arte da olaria, como se designava outrora um bonecreiro, artesão reconhecido pelos seus trabalhos, nomeadamente os presépios e os seus Santo Antónios, peças únicas, originais, com um cariz próprio deste artista que empresta muito da sua personalidade, vivência, experiência às peças que geralmente cria. Tivemos a oportunidade de o ver trabalhar, mas também de apreciar a sua obra espelhada em múltiplas peças únicas que criou. Obrigado, José Luís, e um bem-ajas por manter viva esta arte, que esperamos seja sempre reconhecida e apoiada e continue a levar o nome dos artesãos e dos oleiros do concelho de Mafra além fronteiras. Obrigado e até à próxima.